Oiê, minha gente! Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Bom, como eu disse lá no Instagram, num post que eu fiz alguns dias atrás, acho que foi sexta-feira, se eu tivesse inspirada, eu ia passar e ia gravar uma reflexão para vocês, ou pelo menos duas reflexões para vocês, uma falando sobre realidade sem contraste e um outro vídeo falando sobre amor. Bom, minha gente, é verdade que desde que eu criei o meu canal, eu quase não falo de amor. Na verdade, eu falava bastante, eu recebia bastante mensagens de amor enquanto eu fazia as minhas reflexões através de leitura de tarô, mas amor para mim sempre foi um assunto muito delicado. Eu não me considero uma pessoa. Como que eu posso dizer? Eu sinto que eu ainda tenho muito a aprender. E lógico, quando eu sinto que eu tenho que aprender, eu não gosto de transmitir nada para outras pessoas para não, como fala, para não influenciar as pessoas de forma negativa, vamos dizer assim. É verdade que essa semana eu tava, né, como eu consegui manifestar durante alguns dias essa minha versão que vive numa realidade sem contraste, foi batata, gente. Durante os pouquíssimos dias onde eu tava nessa realidade, eu acabei manifestando um amor e eu acabei entendendo, recebendo, né, entendendo o segredo do amor, o segredo da manifestação dos relacionamentos amorosos. E eu queria compartilhar isso com vocês. Provavelmente esse vídeo vai ter outras versões, talvez mais. Quando eu entender melhor a coisa, né? Esse vídeo provavelmente vai ser atualizado, mas eu queria transmitir para vocês o que eu acabei recebendo antes que a ideia, né? Antes que esse sentimento, todo esse monte de coisa que eu acabei internalizando, suma da minha vibração, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês. Queria também falar, né, nesse vídeo, falar um pouco sobre o conceito de amor, o que eu entendo por amor. Queria falar sobre livre-arbítrio e manifestação de pessoas específicas. E eu queria, lógico, contar para vocês como que eu senti o sentimento de amor, como que eu senti o amor sendo manifestado na minha vida e como que isso pode servir a gente quando a gente quiser manifestar amor. Vamos falar então de amor, né, gente? Para ser sincera com vocês, como eu já disse, como eu já fui no vídeo falando sobre o poder do do amor próprio, eu não sabia o que era amor. Para mim, amor era o que a gente vê em novela, sabe? As pessoas brigando, lutando, competindo para conseguir aquela pessoa. E quando a gente consegue a pessoa, a gente vê que a pessoa não era como a gente imaginava que ela era. Então a gente fica tentando mudar a pessoa pra gente amar a pessoa. Ou seja, é um amor que é manifestado através desse nosso lado sofrido, desse nosso lado onde a gente está muito mais no sono consciencial do que acordado. Porque quando a gente está desperto consciencialmente, a gente entende o que quer dizer um amor incondicional. Amor incondicional, a gente ama a pessoa independente do que ela tá mostrando ali pra gente, entende? Independente da pessoa tá sendo um anjo ou um demônio, a gente aprecia a pessoa. Esse é o negócio. A palavra base, a palavra-chave de um amor incondicional é a apreciação. A gente até vê os defeitos da pessoa, mas a gente aprecia as qualidades. E quando a gente aprecia as qualidades muito mais do que a gente olha os defeitos, e a gente fica somente se concentrando na apreciação das qualidades, a gente ama essa pessoa. Só que lógico, gente, quando eu digo a gente ama essa pessoa, eu não tô dizendo que a gente tem de amar a pessoa e esquecer de amar a gente. Então, se a pessoa tá se manifestando na tua realidade como um demônio, por mais que você ame essa pessoa incondicionalmente, ou seja, você vê que a pessoa tem defeitos, mas você prefere se concentrar nas qualidades dessa pessoa, você não vai deixar a pessoa te fazer de gato e sapato porque você, antes de amar essa pessoa, você se ama. Então, essa apreciação acaba sendo a base do amor como um todo. Mas aí, quando eu tô falando do amor como um todo, eu não tô falando só do amor entre casais, né, entre homens e homens, homens, mulheres, mulheres e mulheres.
essa apreciação é a base do amor incondicional, independente do tipo de amor, se é amor de família, se é amor de amigos, se é amor de companheiros, estão entendendo? Ou de amor do dono pro bichinho de estimação, pouco importa. Só que o que diferencia esse amor incondicional para a manifestação dos relacionamentos amorosos é que junto com essa vibração de apreciação do ser humano que está ali na tua frente, que você está apreciando as qualidades desse ser humano, existe também a apreciação do físico e a apreciação, é mais a apreciação do físico também, e talvez não seja a apreciação, mas seja a... Você está assumindo que aquela pessoa te corresponde também sexualmente. Então, existe uma apreciação sexual também. É isso que difere esse amor incondicional entre pessoas, né? Entre amigos, pais, familiares, bichinhos de estimação, e o amor incondicional que a gente desenvolve por uma pessoa com quem a gente quer ter um relacionamento amoroso. Porque junto com esse amor incondicional, onde a gente valoriza, onde a gente aprecia o ser humano que está ali na nossa frente, a gente, né, como ser humano, como uma pessoa dotada de emoções ou de qualidades e defeitos, a gente também aprecia o físico, e a gente tem, através dessa apreciação do físico, a gente tem uma apreciação, a gente tem uma imaginação, né? A gente começa a imaginar como que essa pessoa poderia ser sexualmente, e aí começa também uma apreciação sexual. É a reunião dessas três apreciações que manifestam os relacionamentos amorosos. Eu não sei explicar, gente, mas eu sinto a vibração das pessoas. Então, por exemplo, quando um cara se aproxima de mim somente querendo sexo, eu sinto somente a vibração de sexo. Ou seja, eu não sinto o sentimento de apreciação, eu sinto somente a vibração de desejo sexual. E isso geralmente, gente, quando vem somente a vibração de desejo sexual, vem também um pouquinho de vibração de carência. E geralmente quando eu sinto isso, me dá vontade de sair correndo. Então, se vocês já passaram por relacionamentos ou se vocês já se interessaram por uma pessoa, que vocês não conheciam a pessoa e vocês, assim, estavam encantados com a aparência da pessoa e que você tentou se aproximar da pessoa e a pessoa saiu correndo, pode ter certeza, a pessoa de alguma forma leu a tua vibração. Ou seja, ela leu que você apreciou a fachada e que você, por necessidade, queria a fachada. Só que você não enviou nenhuma a vibração de apreciação pela pessoa do jeito que ela é. E quando é desse jeito, quando não há a apreciação, né? Quando não há vibração de apreciação, que é uma vibração abundante, ao contrário. Porque todos os assuntos são dois assuntos, lembra? Eu já falei isso várias vezes. Ou é a presença do que você quer, ou é a ausência. Então, quando você não está apreciando a pessoa, que é a presença da abundância, você está vibrando na falta. Então, essa vibração vem junto. Quando você olha uma pessoa e que você olha somente a fachada, que você não aprecia a pessoa pelo que ela é, ou você não aprecia... Quando há somente o interesse pela fachada, esse interesse vem do nosso lado sofrido, vem do lado da falta, vem do lado onde a gente está muito mais dormindo conscientemente do que acordado. E aí, lógico, é batata. A pessoa sente essa vibração de falta e aí ou vão despertar gatilhos que a pessoa também tem, que a pessoa não gosta, ou seja, ninguém gosta de estar na falta. Então, se isso desperta algum gatilho, a pessoa vai querer sair correndo, ou simplesmente, se a pessoa consegue ler a vibração, mesmo que seja inconsciente, e todo mundo tem esse poder, gente, não é só eu, é que eu presto muita atenção no que eu estou recebendo. Mas assim, todo mundo tem essa capacidade. Então a pessoa vai lá, sente a vibração de falta, tchau, bate o pé, ok? Então, para resumir, o amor, a maior parte das pessoas veem o amor como eu olho uma pessoa, eu me interesso pela pessoa, a pessoa tem ali fisicamente falando tudo que me atrai, ela marca todas as caixinhas, e aí eu vou lá e crio um mundo em relação a essa pessoa,
Porque como ela me atraiu fisicamente, eu acredito que internamente essa pessoa também vai me corresponder. E às vezes a gente até presta atenção na pessoa e a pessoa tem realmente um comportamento que é atraente, mas como a gente não conhece a pessoa e a gente não tomou tempo para apreciar a pessoa, a visão que a gente está tendo dessa pessoa é só a fachada. Então, quando a gente olha uma pessoa desse jeito e a gente se apaixona por essa pessoa, esse negócio, a gente se apaixona pela fachada. E quando a gente se apaixona pela fachada, geralmente isso tá vindo do nosso lado carente. Tá vindo com uma vibração de carência. É uma ilusão, é uma bolinha vazia. Ou seja, a pessoa pode até se sentir honrado de estar sendo apreciado, né? Tá sendo visto desse jeito, mas como é uma apreciação, né? Como é um sentimento vazio, logo a pessoa sente esse vazio e a pessoa se afasta, porque ninguém quer isso. Aqueles que não se afastam é porque também estão na mesma vibração de carência. Quando vocês estão na mesma vibração, os dois estão na mesma vibração, a coisa dá certo. Por quê? Porque independente de ser uma vibração de falta, como os dois estão na falta, a atração é inevitável. Isso é lei da atração, lembra? A lei da atração sempre vai colocar pessoas que estão vibrando a mesma vibração predominante. Só que relações baseadas na falta são relações de sofrimento puro, porque são aquelas relações de possessão, relação de, sabe, de ciúmes, que é uma coisa de louco, onde as pessoas vivem para ficar, né, para não machucar o outro, sabe? As pessoas vivem e se comportam e agem sempre pensando em o que fazer ou o que não fazer para não machucar o outro. Já em compensação, o amor incondicional, que é desse amor que eu quero falar com vocês hoje, esse amor, gente, é pura apreciação. Esse amor como fala? É a faísca potencial de qualquer relacionamento amoroso. É a partir de qualquer relacionamento amoroso saudável. Se você sente esse sentimento de apreciação por alguém, é uma apreciação gratuita, porque é uma apreciação, é o amor que o nosso inner being sente por nós, é uma apreciação gratuita. Quando você sente esse tipo de amor, você não é que você não tá nem aí de estar com a pessoa, você quer estar com a pessoa, mas se você não tiver, tá tudo bem, porque você aprecia essa pessoa e você quer que essa pessoa seja feliz. Então, você ama incondicionalmente. A pessoa pode estar vindo assim, ó, na tua experiência como um demônio, mas você consegue, não é que você fica buscando qualidades, você consegue enxergar mais as qualidades do que os defeitos. E, gente, esse tipo de apreciação, esse sentimento é mais poderoso do que o sentimento de amor que todo mundo conhece, sabe? O amor competitivo que eu falei, né? O amor baseado na falta. O sentimento de amor, de apreciação, que é um sentimento abundante, ele é mais poderoso do que milhões de pessoas amando de forma, né, baseados na falta. Uma pessoa que ama de forma abundante, ela é 1000 vezes mais atraente e ela tem muito mais chances de manifestar o amor do que milhões de pessoas tentando manifestar o amor através da falta. Uma pessoa que ama de forma abundante, ela é mais poderosa do que milhões de pessoas que amam na falta, baseados na falta. Então, esse amor incondicional, gente, ele é poderosíssimo. E sentir ele chegando na nossa, né? Sentir esse amor por alguém ou receber esse tipo de amor por alguém é mais poderoso do que tudo, inclusive mais poderoso do que o livre-arbítrio de uma pessoa. E foi aí que eu entrei em discussão com o meu inner being. Eu já tinha recebido lampejos, vamos dizer assim, sobre o livre-arbítrio quando eu estava voltando da minha missão de Paris, lá no começo do ano. E eu já tinha tido algumas reflexões sobre isso e eu já estava assim... Como assim? Então quer dizer que o livre-arbítrio existe, mas ele pode ser burlado? Só que eu ainda não estava entendendo isso na prática. E essa semana eu acabei entendendo isso na prática. O livre-arbítrio, gente, na minha realidade, pelo menos, ele existe. Só que ele pode ser burlado.
Ou seja, não é que a gente vai manipular a situação para burlar o livre-arbítrio da pessoa. O que acontece é que quando você ama uma pessoa de coração, quando você ama uma pessoa de forma abundante, com esse amor que aprecia o outro, você vai banhar essa pessoa, você vai envolver essa pessoa numa vibração tão doce, pura, leve, deliciosa. É a vibração que vai trazer para a pessoa o sentimento de estar voltando para casa. Todos nós, na nossa essência, somos feitos, somos calibrados, somos puro amor, esse amor incondicional. Então, quando a gente olha uma pessoa e a gente aprecia essa pessoa e a gente banha essa pessoa com esse amor incondicional, a pessoa sente o sentimento de estar voltando para casa, de estar voltando para a essência. E aí, gente, vou falar para vocês, não tem livre-arbítrio que resista por muito tempo. Por quê? Porque você vai olhar para a pessoa que está te enviando isso e você vai enxergar nessa pessoa você vai enxergar essa pessoa como o teu inner being enxergaria, você vai enxergar essa pessoa com um olhar de amor. E se você corresponde a esse sentimento, se você não luta contra esse sentimento, gente, vocês vão viver um nível de amor que eu não conhecia até o ano passado. Vou falar disso no final do vídeo, mas assim, eu não conhecia esse tipo de amor até o começo do ano passado. Porque eu não entendi o que era amor. Pra mim, amor era essa coisa competitiva. Tinha de ter competição. Tô entendendo? Eu ainda tava muito nessa coisa de novela. Eu vou falar pra vocês, gente. Se vocês estão querendo manifestar esse nível de amor incondicional, eu totalmente desaconselho assistir filme, sabe, de sofrimento, de amor, sabe, daquelas coisas que a pessoa fica lá sofrendo por anos e anos, e aí tem um inimigo, e vem outro que vem e retira, vem uma terceira pessoa, tira a pessoa da tua vida. Porque isso daí, gente, isso daí é a forma de amor baseada através da falta. E quanto mais você alimenta o teu inconsciente com isso, quanto mais você alimenta a tua tela vibracional, a tua tela mental com esse tipo de imagem, querendo ou não, isso daí satura a tua vibração com esse tipo de coisa. E quanto, né? Se satura a tua vibração, significa que aquilo lá vai virar a tua vibração predominante. E é isso que a gente manifesta. A maior parte das pessoas só manifestou esse tipo de relacionamento de merda na vida. Por quê? Porque a gente assiste isso, a gente bate palma. A gente bate palma pra desgraça. Hoje em dia, quando eu falo, né? Quando eu penso que antes eu achava Romeu e Julieta uma das histórias mais românticas do século. Romântico, gente. Hoje eu penso em Romeu e Julieta, dois preguiçosos, tipo, sabe, dois deprimidos. Pra que se suicidar? Eles não podiam fugir, não podiam tentar viver o amor deles. De outra forma, não, tinha que se matar. Ó que romântico. Gente, romântico, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eles foram lá e desperdiçaram o potencial da vida deles, de viver o amor do jeito que eles estavam sentindo ali, ó, eles desperdiçaram isso. Então não tem romantismo nesse tipo de coisa. Tá entendendo? E aí, como que eu cheguei nessa realização toda? Como eu disse já, no ano passado eu tive o primeiro contato com o amor verdadeiro, com o amor incondicional. Mas como eu disse, isso eu vou falar depois. Essa semana, gente, essas 2 últimas semanas, eu tava em silêncio, eu quase não, né, eu não peguei nada pra gravar, eu não quis gravar reflexão nenhuma, porque eu tive alguns dias atrás, acho que vai fazer um mês atrás, eu tive uma realização sobre, acho que foi um mês atrás, uma realização sobre o contraste. É possível uma relação. É possível uma vida sem contraste. A gente pode expandir simplesmente por querer mais e não por insatisfação com a nossa realidade atual e em busca de mais. A gente não precisa manifestar dessa forma. A gente não precisa ter o contraste na nossa vida para manifestar uma vida melhor. A gente pode simplesmente querer mais e querer mais e querer mais. Sabe, é como se você estivesse fazendo um desenho e aí você vai lá, faz uma paisagem toda linda e aí você olha, você tá super satisfeito, aí você fala, ai, e se eu colocasse uma florzinha mais aqui ou um passarinho mais ali? Tá entendendo? Você não precisa olhar pro desenho e falar, nossa, tá faltando alguma coisa? O que tá faltando? Acho que eu vou colocar uma florzinha. Não precisa ser desse jeito. E durante esses, né, como eu tive essa realização, eu falei assim, eu senti o sentimento de estar nessa realidade por alguns segundos, quando eu tive esse insight, eu falei assim, quer saber?
eu vou me dedicar para chegar nessa realidade aí, nessa versão minha que está nessa realidade sem contraste. E eu manifestei isso a semana passada, no comecinho dessa semana. Depois de uma semana ali tentando buscar o sentimento ali, todo dia eu tentava um pouquinho, até que eu caí, né? Eu passei uns 3 dias dentro dessa realidade. Eu tenho que falar pra vocês, gente, é incrível, é pura alegria. E tem tudo a ver com o amor incondicional, porque dentro dessa realidade a tua percepção da vida é outra. É outra. Você vê o mundo com os olhos da fonte, como eu já falei em alguma reflexão que eu vou colocar em algum lugar na tela. Você entende todas as minhas reflexões aqui que eu tô tendo que eu faço com vocês, vocês entendem, porque aquilo lá faz parte de vocês, já tá internalizado, faz parte de vocês. E a gente vê a vida de forma leve. E como eu tava vendo a vida de forma leve, o que aconteceu? Eu acabei manifestando um amor. Só que antes de falar para vocês sobre esse amor que chegou essa semana que passou, eu queria falar um pouco para vocês como que eu descobri, né, como que eu vivenciei o amor pela primeira vez, como eu disse, no começo do ano passado. Deixa eu contar rapidamente para vocês. Bom, eu estava num projeto com alguns colegas dos Estados Unidos, alguns americanos, e um desses caras era um cara que eu realmente não apreciava. Não gostava desse cara, eu achava ele metido, eu achava ele arrogante, e sem querer eu acabei caindo num segundo projeto com ele. E eu lembro que quando eu via ele pela câmera, eu até evitava olhar para a câmera, né, o quadradinho onde tinha a câmera dele, porque eu realmente não ia com a cara dele. Só que eu tava amando trabalhar naquele projeto com aquelas pessoas, eu tava amando o sentimento de estar ali. E lógico, quanto mais eu estava apreciando estar ali com aquelas pessoas e falando inglês e ouvindo aquele inglês gostoso, puro, né, de americanos, sem erros, sabe? Tipo, sem o sotaque, o meu sotaque, ou o sotaque francês, que é forte também pra caramba quando eles falam inglês. Então, tipo, eu tava ali naquele momento de apreciação. Eu comecei, teve um dia que, sem querer, eu bati o olho na imagem dele e eu pensei assim, nossa, ele tá bonito hoje. E aí eu mesma tomei um choque, falei assim, como assim? Tipo, não, nada a ver, esse cara é tão chato e não sei o quê. E aí acabou que a gente teve que trabalhar numa missão dentro desse projeto junto, só ele e eu. E aí a gente foi lá, ele foi lá e me marcou algumas reuniões onde a gente tava só eu e ele, né, em videoconferência. E aí, tipo, o cara nem parecia a mesma pessoa, super sorridente, super colaborativo, né, um fofo. E aí eu lembro que durante uma reunião eu até falei pra ele, nossa, eu nem sabia que você sorria. Falei brincando, falei, nem sabia que você sorria, porque você nunca sorri. Aí, tipo, isso também teve um efeito pra ele, porque ele falou assim, nossa, quando você me falou que eu nunca sorria, eu comecei a prestar atenção, e de fato você tinha razão, eu quase nunca sorrio. E aí ele foi se tornando uma pessoa mais sorridente também, né? E aí eu sei que o cara um dia foi lá e se declarou pra mim, gente, falou um monte de coisa assim, e a gente começou a se aproximar, e eu sentia tanto amor, eu sentia que ele me banhava de admiração, de apreciação, e eu senti, naquele momento, ele me jogou pra dentro do meu vórtex, né, pra minha realidade vibracional, onde eu tenho tudo que eu quero. E eu me sentia completamente alinhada quando eu tava perto dele, ou quando a gente tava conversando por videoconferência. A tal ponto, gente, que eu falei assim, meu, eu amo esse cara. É isso que é amor. Isso que é amor. E eu sei que a gente tava assim numa vibe muito boa, gente. Ele me surpreendia o tempo todo. De vez em quando ele me ligava, assim, eu já tava deitada pra dormir, já tava com a cara assim, ó, no travesseiro. Ele me ligava em videoconferência só pra falar assim, meu, eu tava morrendo de vontade de te ver. Sabe esse tipo de coisa? Inocente, fofo, doce. Gente, eu tava numa vibe tão boa com ele. Até um dia que ele foi lá e me falou que ele tinha 2 filhos. Aí, tipo, e me falou que estava num casamento infeliz. Só que eu tava tão alinhada que aquilo não me desalinhou. Aí eu falei assim, tá, tô entendendo, tá, não é? Ele, desculpa de nunca ter falado isso antes, que não sei o que lá. Eu falei, tá tudo bem, tipo, né?
Falei, de qualquer forma, você tá aí nos Estados Unidos, eu estou aqui na França e eu não tenho intenção de ir para os Estados Unidos, então, né? Isso é só é meio que um flerte. Só que eu sabia que já não era mais um flerte, era muito mais do que um flerte. Eu tava amando aquele cara, porque eu tava me sentindo vista, eu tava me sentindo apreciada como eu nunca tinha me sentido na minha vida. Foi aí que eu entendi que eu nunca tinha sido amada na minha vida, que eu nunca tinha sido apreciada na minha vida e que eu nunca tinha amado, porque o que eu tava sentindo por ele era tão poderoso, tão forte, tão intenso, tão gostoso que, tipo, eu tava caganeando porque ele tava me falando. E aí eu lembro que a gente conversou muitas vezes sobre isso, e aí, lógico, a minha cabeça racional começou a pensar, bom, eu não quero ir para os Estados Unidos, então ele vai ter que vir para a França. Só que, e se ele vir para a França só para ter o visto? Olha as coisas que olha as merdas que eu tava pensando. Outra coisa, eu pensei assim, meu, não tô pronta para adotar 2 filhos. Outra coisa, se o cara vem pra França, os 2 filhos vão ficar nos Estados Unidos com a ex-mulher. Não tô pronta pra isso. Não tô pronta pra isso. E aí, lógico, eu estraguei tudo, né, gente? Não demorou muito, a gente parou de se conversar e toda aquela boa vibe foi pro ralo. E hoje em dia a gente não se fala mais. Mas assim, tô entendendo? Tô entendendo como o amor chegou? E eu lembro que o que ele mais insistiu quando ele falava pra mim que, né, tudo que ele tava sentindo é o tanto de admiração que ele tinha por mim, o quanto ele apreciava a minha forma de ser, o quanto ele apreciava a minha sinceridade, o meu sorriso, a minha forma de trabalhar, a minha seriedade no trabalho, que ele falava que era muito lindo de ver isso, e que ele apreciava isso demais, e que ele queria isso pra vida dele também. Tô entendendo? Então ele tava só me apreciando de forma gratuita, porque na cabeça dele, visto que ele tava lá naquele casamento de merda, com os filhos, né? O cara nem tinha 30 anos ainda, já tava com 2 filhos num casamento de merda. O pouco que ele me contou da vida dele, sabe? Viveu numa família totalmente desestruturada. Então, tipo, o cara já não tinha base nenhuma. Então, tipo, como que eu ia ficar com ódio do cara? Mesmo porque era só uma apaixonite à distância, sabe? Eu nem tava falando. Quando eu comecei a talvez pensar no e se der certo? Aí eu comecei a colocar um monte de coisa, né? Um monte de coisa ali no meio, eu comecei a entrar em paranoia e eu falei assim, não tô pronta pra isso. Não tô pronta pra isso. Não tô pronta pra receber um cara com 2 filhos. Não tô pronta pra ser mãe de 2 filhos, né? Ser mãe, entre aspas, de 2 filhos que não são meus e que estão lá em outro país. E, tipo, olha a distância. Eu não vou privar ele dos filhos dele com essa distância toda. Estão entendendo? Coloquei tanta coisa no meio que eu acabei destruindo tudo. Mas, assim, na época eu me culpei bastante, só que hoje eu não me culpo. Eu só não tava pronta. Não tava pronta. E não era ele, porque se fosse ele, eu acredito que eu não ia ter tido toda essa resistência. Tô entendendo? Eu não tava pronta. E tá tudo bem que eu não tivesse pronta. Querendo ou não, essa experiência com esse americano me fez entender o que era o sentimento de amor. Então, por mais que eu não tivesse vivenciado aquilo, ou por mais que a gente não tenha ficado juntos, ou por mais que a gente não tenha materializado a coisa, ele me ensinou, ele me mostrou o que era o sentimento do amor. Então, como eu já sabia o que era o sentimento do amor, porque eu senti vindo dele, eu senti a vibração, como ela chega, eu sei qual é a vibração quando ela chega, da mesma forma que eu sei qual é a vibração que eu tô emanando, eu já sabia o que era amor. Então, mesmo que eu não tivesse na minha vida até a semana passada, eu sabia que eu ia reconhecer aquilo a hora que chegasse, porque no ano passado eu tinha pedido pro meu inner being, eu queria assim, saber o que era ser amada. Então, e esse cara chegou, logo, tipo, 2 semanas depois esse cara chegou e se declarou e tudo, e foi mágico, foi muito legal, foi muito bom enquanto durou. Estão entendendo? E aí, lógico, como eu já sabia o que era o amor, o sentimento do amor, essa semana que passou, visto que eu tava nessa vibe toda, eu acabei manifestando o amor de uma outra pessoa. Para contar para vocês sobre esse amor, eu vou chamar o fulano de Zezinho, tá? Eu vou falar do Zezinho.
O Zezinho, gente, é um cara que eu conheço, que eu tenho o maior respeito por ele, zero atração física por ele, gente, zero atração física mesmo. Só pra não falar zero, eu podia até falar -1, sabe? Tipo, é o tipo de cara que a gente tem o mesmo tipo de humor sarcástico e ácido, o humor de segundo nível, né, de segundo grau, como a gente fala aqui na França, que é um tipo de humor que a gente fica se tirando de forma séria, que se você não tá prestando atenção no que a pessoa tá dizendo, você pensa que a pessoa tá falando a verdade, e a pessoa não tá falando a verdade. E eu sou desse jeito, e ele também é desse jeito. Então esse é um dos únicos pontos em comuns que eu tenho com ele. Outro ponto em comum que a gente tem é que a gente gosta de trabalhar. E ele é extremamente organizado no trabalho dele. Então eu gosto de conversar com ele também sobre trabalho, porque, querendo ou não, ele tem uma clareza no trabalho que me inspira a melhorar a minha forma de trabalhar também. Então, pra mim, o Zezinho era um ser assexuado, ou seja, eu olhava pra ele sem nenhuma atração física. E pra ser sincera, até hoje eu olho pra ele, ele não é o tipo de cara que me atrairia fisicamente. Só que mês passado, a gente estava discutindo, né, a gente estava conversando sobre fazer inventário, organizar né, o parque de informática de uma empresa, que não sei o quê. E ele me deu várias dicas e a gente estava tendo uma conversa séria, né? Sempre se tirando, mas a gente estava tendo uma conversa séria. E aí eu falei, nossa, Zezinho, pode crer, pode crer. Nossa, meu, que clareza, você acabou de me dar uma clareza. Pera, deixa eu anotar tudo isso. E eu fui lá e comecei a anotar tudo que ele tava me falando. E a gente, quanto mais a gente discutia, mais, tipo, eu tava começando a desenvolver esse sentimento de apreciação, mas não a apreciação nesse lado mais amoroso. Eu tava sentindo essa apreciação pela forma de trabalhar dele, que forma clara, que forma gostosa, sabe? Que forma inteligente. Então, eu tava apreciando o trabalho dele, as ideias dele, não estava apreciando ele, mesmo que isso tudo venha dele. E eu não sei, gente, mas eu acho que eu devo desenvolver uma aura assim, ó, mágica, quando eu tô entretida, falando de trabalho de forma né, quando eu tô totalmente entretida falando de trabalho, porque quanto mais eu tava séria, anotando e vibrando com tudo que ele tava me falando, com as ideias, e eu comecei a ter várias ideias de como aplicar isso pro meu trabalho, pra minha equipe, e que não sei o que, eu comecei a receber a vibração de apreciação dele. Ou seja, eu comecei a sentir algo que estava vindo do chakra cardíaco dele até o meu chakra cardíaco. Então ele não estava apreciando a minha motivação, ele estava me apreciando naquele momento. Eu não sei explicar a diferença, como que eu sinto isso. Eu não sei, de verdade, gente, eu não sei explicar o que diferencia. Eu acredito que seja, sim, também a apreciação pelo físico da pessoa, né? Provavelmente naquele momento ele não estava só apreciando a Bárbara profissional ali, ou a Bárbara toda empolgada que estava ali, vibrando com aquele monte de ideia para melhorar a minha vida profissional. Eu estava sentindo um sentimento de amor, um sentimento de amor que eu já conhecia. E aí, tipo, teve uma hora que eu até parei de anotar, porque eu falei assim, meu, eu conheço esse sentimento. E aí eu pensei assim, mas é o Zezinho. E aí ele falou, tá tudo bem? Aí eu olhei assim pra ele e falei, tá tudo bem. Não é que eu tive umas ideias, tipo, a minha mente partiu longe, deixa eu voltar aqui. Então, continua me falando. E a gente, né, ficou lá naquele momento onde a gente tava se apreciando, e, né, eu apreciando as ideias dele e ele me apreciando. Até que outras pessoas chegaram, naquele dia a gente foi todo mundo jantar juntos, né, os nossos conhecidos, né, a gente tem amigos em comum, a gente tem, né, conhecidos em comum, eu não considero ele meu amigo e, lá, a gente se conhece, vamos dizer assim. A gente foi todo mundo jantar juntos e ele tava do meu lado e a gente tava sempre brincando, não sei o quê. E quando eu voltei pra casa daquele dia, eu falei assim, que estranho. Eu conheço esse sentimento. É o mesmo sentimento que eu senti ano passado, que estranho. Não é possível que o Zezinho esteja afim de mim. Eu não acredito que ele esteja afim de mim. A gente já fazem 4 anos que a gente se conhece, só agora é a despertar o negócio. Estranho, estranho. E passou. E quando eu entrei nessa realidade sem contraste, gente, eu tava num nível de confiança que
é uma delícia. Tipo, eu tava bem comigo mesma, eu tava assim, ó, né, nos ares, assim, ó, tava perfeita. E lógico, eu também tenho o sonho, talvez, né, o sonho talvez não, né, o sonho de manifestar um relacionamento que eu nunca tive, com um tipo de sentimento que eu nunca senti, algo único, algo especial, algo, sabe? E durante esses dias onde eu tava nesse nível de consciência, ele se aproximou de novo de mim e ele começou a me emanar de novo essa vibração de apreciação. E aí, gente, dessa vez eu falei assim, deixa eu ver onde que vai dar. Porque quando a gente tá nesse tipo de mentalidade, quando a gente tá nesse tipo de elevação consciencial, a gente não luta contra. A gente deixa, a gente quer ver no que vai dar, porque a gente vê potencial na coisa. E de fato, eu deixei a vibração dele vir, eu recebi a vibração dele. Não aconteceu nada, a gente fisicamente falando, a gente não se beijou, a gente não teve nada. Mas eu deixei vir. E aí eu tava sentindo, gente, junto com a vibração dele, eu comecei a receber imagens. Então eu sinto que o que ele sente por mim é algo, tipo, ele me vê como potencialmente a esposa dele, porque eu comecei a receber imagens de uma vida em comum, de uma vida de casal. E a vibração que vinha, gente, aquela vibração sólida, a solidez que eu quero encontrar num relacionamento que eu nunca encontrei e que eu quero encontrar. E sabe, a vibração de estar querendo cuidar de mim, ele tava querendo cuidar de mim, querendo. Quando eu digo cuidar, não é porque ele me acha incapaz, não. Sabe, querer Ai, eu não sei dizer isso em português, gente. Em francês é chérir, né? Tipo, cobrir de carinho, cobrir de afeto, cuidar dessa forma, de cobrir de afeto, cobrir de apreciação, de apreciar, de proteger, não de proteger porque eu preciso de proteção, mas de proteger, de cuidar, né, de dar esse carinho, de dar essa atenção, de dar... Tô entendendo? E eu comecei a receber isso tudo, eu falei, meu Deus, olha só, o Zezinho do meu lado o tempo todo, eu nunca olhei pra ele nesse sentido e ele tem o potencial pra tudo do que eu quero de um relacionamento amoroso. Só que ao mesmo tempo que eu pensava isso tudo, eu falava, mas o Zezinho não tem nada que me atrai fisicamente. E deixa eu falar, né, que antes de eu entrar nessa realidade, eu ando interessada por um carinha que eu conheço, não muito, não tanto quanto eu conheço o Zezinho, que aparentemente, eu digo aparentemente porque eu quero me dar a oportunidade eu queria me dar a oportunidade de conhecer mais ele, pra mim saber se era realmente só interesse baseado na falta ou se era realmente um interesse a mais. Mas é um cara que eu admiro porque eu sinto que ele tá vivendo a missão de vida dele e eu gosto disso, da vibração que vem de quando a gente tá no caminho que a nossa alma escolheu. Eu sinto que ele tá no caminho que a alma dele escolheu. Então, eu aprecio esse cara. E eu sinto que existe também uma apreciação desse cara por mim. E eu tava tentando manifestar uma forma de encontrar ele de novo, porque a gente não está no mesmo país. E algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, me falaram no trabalho que eu teria que pegar uma semana de férias, que era obrigatório eu pegar uma semana de férias entre junho e setembro, porque esse ano eu vou pegar minhas férias de verão em setembro, mas eu precisaria pegar uma semana a mais entre junho e setembro, e eu fui lá e peguei no comecinho de agosto, e eu vou viajar, e eu fiquei sabendo que o carinha vai estar lá. Então, tipo, o universo conspirando também pra gente se ver, e eu fiquei toda feliz, e na minha cabeça eu tava manifestando aquilo, e aí chega o Zezinho com todo o sentimento dele, e eu pensava assim, quando eu comecei a receber o sentimento do Zezinho, eu falei assim, mas meu, olha só, eu tentando manifestar o outro carinha, não sei o quê, e mesmo o outro carinha tendo tudo, inclusive fisicamente, tudo que me atrai, eu penso mais no Zezinho do que no carinha, mas como assim, tipo... E aí, gente, lógico, como eu disse lá no Instagram, eu falei que eu sou uma malandra. Na verdade, malandra, quer dizer, depende né? Eu sou malandra, eu sou burra, né? Fala, não, burra, fala.
eu comecei a pensar nisso, porque eu pensei assim, tá, o Zezinho, ele tá querendo me oferecer tudo que eu quero. Eu sinto vibracionalmente que ele quer me oferecer tudo que eu quero. Só que eu tava tentando manifestar essa outra situação com esse outro carinha e o universo está conspirando a favor. Então quer dizer que se eu me entregar pro que eu tô sentindo, pra vibração do Zezinho agora, e eu vou viajar querendo ou não, porque já tá tudo reservado, eu vou viajar, se eu encontrar o outro carinha, eu não acredito que eu vou conseguir resistir, porque o outro carinha era tudo que eu queria. Tá entendendo? Tipo, eu nem sei, mas eu comecei a viajar na maionese, gente. Comecei a pensar no porquê do como. E aí, lógico, eu cheguei à conclusão de que eu não estava pronta para receber o que o Zezinho estava me enviando. Porque eu pensei assim, meu, eu não quero nem estar numa, eu não quero estar numa relação quando eu for viajar agora em agosto. E porque eu sei que se eu estiver nessa relação, eu corro o risco de cair em tentação. E eu não quero fazer isso com ele. O Zezinho é muito gente boa pra mim fazer isso com ele. Só que, de fato, gente, eu não. Fala, desde quando eu comecei a receber a vibração do Zezinho e que eu deixei a vibração entrar, e que eu comecei a me dizer, vamos ver no que dá. Ele burlou o meu livre-arbítrio, porque o meu livre-arbítrio não escolheria ele, nunca escolheria ele. Porque, por mais que ele seja bacana, por mais que a gente tenha o mesmo tipo de humor e que eu goste, aprecie de conversar com ele sobre assuntos sérios também, eu nunca teria visto ele como um homem em potencial para um relacionamento amoroso. E ele conseguiu burlar isso, porque hoje eu posso dizer para vocês, eu amo esse cara. Mas quando eu digo eu amo esse cara, não é o amor baseado na falta, é o amor do meu inner being. Eu sinto que o meu inner being ama esse cara. E eu amo ele, porque é muito delicioso, gente, ser apreciada por alguém dessa forma desinteressada. E o que aconteceu? Como eu estava tentando manifestar esse outro cara e que o Zezinho me mandou essa vibração e eu falei assim, meu, não tô pronta pra vibração do Zezinho. Né, de fato, é a vibração que eu quero, é o relacionamento que eu quero. E ele é como fala? Um candidato em potencial, com muito potencial, porque de fato eu nunca fui. Eu já tinha sido amada desse jeito antes, mas assim. Atualmente, nenhum homem estava me enviando essa vibração tão doce, pura, sincera e alinhada que o Zezinho estava me mandando. Então, lógico, se fosse para mim escolher entre todos, é o Zezinho, ponto final. Só que eu não estava me sentindo pronta para aquilo. Aí eu vibracionalmente, eu pensei no Zezinho e falei, Zezinho, eu tô adorando a tua vibração, mas eu não tô pronta para isso agora. Eu não tô pronta para isso antes dessa semana em agosto, porque eu quero passar por essa semana. Eu não sei o que vai rolar nessa semana. Se duvidar, não vai acontecer nada, mas eu não quero correr o risco de magoar o Zezinho, tô entendendo? Na minha cabeça era esse negócio. Eu não quero correr o risco de magoar o Zezinho, porque eu sei que se o carinha chegasse em mim no mesmo dia que o Zezinho tava me enviando amor, que eu ainda não tava pensando no quanto aquele amor que o Zezinho tava me mandando era tudo que eu queria receber de um homem, num relacionamento amoroso sério. Se o carinha tivesse chegado antes de toda essa compreensão que eu tive, com certeza eu largava o Zezinho. Tô entendendo? Então eu não queria fazer isso com ele, porque ele não merece isso, ninguém merece. E aí eu pensei isso e no dia seguinte o que aconteceu? O Zezinho começou a me evitar. Porque eu sentia dor vindo dele. Só que aí eu comecei a me sentir rejeitada. Olha que louca, né? Eu estava rejeitando, mas eu estava me sentindo rejeitada. E eu não estava entendendo. E foi aí que eu me desconectei dessa minha melhor versão. E aí eu comecei a sofrer junto. E aí, quando eu consegui de novo, meio que me conectar de novo com essa minha melhor versão, eu pedi pro meu inner being compreensão sobre isso. E aí o meu inner being me mandou que eu não estava sendo rejeitada. Eu estava repelindo ele. Ele estava se sentindo rejeitado. Ele se afastou de mim porque ele sentiu eu dizendo pra ele que eu não estava pronta. Então ele se afastou pra me dar espaço pra mim colocar, para mim decidir dentro da minha cabeça o que eu quero, porque não tá claro, não estava claro. E a hora que eu tiver certa do que eu quero, provavelmente o Zezinho ou talvez alguém melhor vai vir. Talvez o carinha que eu vou ver em agosto, porque eu sei que a gente vai se ver em agosto. Talvez seja ele, talvez seja ainda uma outra pessoa.
Mas estão entendendo? Foi aí que eu entendi como que os relacionamentos amorosos se manifestam e como, às vezes, a gente acaba estragando tudo. Primeiro eu fiquei me sentindo culpada de estar estragando tudo, depois eu falei assim, não tenho que me sentir culpada, isso daí é só um indício de que eu não estava pronta. Não estava pronta para receber o que eu queria. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque a hora certa vai chegar, tipo, a hora certa vai chegar, minha gente. Sabe? Mas o que eu tô tentando dizer pra vocês com essa reflexão? Se algum dia vocês, né, me fez pensar, essa reflexão que eu tive me fez pensar num vídeo onde eu falei sobre crenças limitantes, que alguém me falou assim, nos relacionamentos amorosos as pessoas logo perdem o interesse. Então, a questão que eu tenho pra fazer para as pessoas que já passaram por situações assim, você tá num relacionamento amoroso com alguém, ou você tá conhecendo alguém e de repente a pessoa perde o interesse. Será que não era você que começou a pensar que talvez, tipo, que a pessoa de alguma forma não tem tudo que você queria encontrar nessa pessoa e que você começou a pensar nisso e a pessoa só recebeu a tua vibração? Só recebeu a tua vibração e falou assim, deixa eu deixar o caminho livre então, para que ela encontre, ela ou ele, né, encontre a pessoa certa para ele ou para ela. Ou para que a pessoa tenha tempo para refletir no que ela realmente quer. Será que não era isso? Sejam sinceros aí com vocês, gente. Às vezes dói de ser sincero desse jeito, porque eu me sinto uma malandra, porque eu penso assim, um lado meu fala assim, eu tava sendo honesta comigo, eu tava sendo honesta com ele, eu tava querendo proteger ele, mas um lado meu tá falando assim, você é uma grande de uma sem vergonha, porque você já tá pensando que vai dar uns pega com o outro ali em agosto. Na verdade, não é isso, gente. É que durante esses dias onde eu tava alinhada, eu recebi insights do que pode, do que pode estar para acontecer. E, de fato, pode acontecer alguma coisa. Eu não sei se vai acontecer, eu também não tô presa no que pode acontecer, eu só quero ir e me divertir. E quando eu quero ir e me divertir, eu sei que coisas mágicas vão acontecer. Quando eu tô nessa mentalidade, coisas mágicas vão acontecer. E eu não queria estar numa relação nesse momento, porque eu sinto que essa viagem em agosto vai ser uma das últimas viagens onde eu vou estar realmente solteira. Ou talvez não seja, a palavra não seja solteira, mas que eu vou estar ainda nessa mentalidade de festa, sabe? Porque eu sou uma festeira, gente. Por isso que eu falo que eu sou uma malandra. Eu sou uma festeira, eu gosto de uma festa, eu gosto de me divertir. Eu gosto, tá tudo bem, sabe? Lógico que eu quero mais da vida, eu quero um relacionamento sério, quero, mas eu sei que eu não tô pronta ainda pra isso. Então tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem eu querer uma festa. Né? E quando eu digo festa, eu não tô falando de sair pegando todo mundo, mas tô entendendo? Então tem um lado meu que pensa assim, ser uma grande uma sem vergonha, mas tem um lado meu que fala, não, eu não queria fazer isso com ele. Não queria correr o risco de fazer isso com ele. Só que, querendo ou não, gente, esse monte de pensamento, isso daí é só ficar se dando tiro nos pés. Então, eu me dei um tiro nos pés. Querendo ou não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô no meu nível de evolução, não dá pra mim evoluir mais. Isso daí tá me ensinando lições valiosas, então, sabe, tipo, eu não tenho que ficar me sentindo culpada ou ficar ruminando o que tá acontecendo. Depois que o meu inner being me passou que ele estava se sentindo rejeitado, eu tentei conversar com ele mentalmente e ele voltou a se aproximar de mim mais do que ele estava se aproximando. Mas ele ainda tá distante. E eu vi no olhar dele, no olhar do Zezinho, o quanto de coisa que ele quer me dizer. Eu sinto que ele tá guardando um monte de coisa que ele quer falar. E eu queria que ele falasse, mas eu sinto que agora não é a hora, porque se ele me falar isso tudo e eu for viajar agora no começo de agosto, pode dar merda e eu não quero magoar ele é uma pessoa muito especial. E eu não quero também me investir numa coisa que eu não tô 100% certa, porque não vai ser só ele que eu vou estar machucando, eu também vou estar me machucando. E a gente tem uma amizade bacana. Quando eu digo amizade, gente, não é amizade assim, eu sei que eu posso contar com ele pra tudo, não é esse tipo de amizade. Mas a gente tem uma interação bacana e eu não quero que isso se perda por besteira, sabe? Por uma ação não alinhada, baseada na falta ou, sabe, tipo, ai, eu dei a louca, fui lá, beijei mesmo, sabe, umas coisas assim. Não quero que seja desse jeito, mas foi lá que ele veio me mostrar o segredo do amor, como o amor se manifesta.
E eu não sei se eu fui clara até agora, mas o amor se manifesta a partir do momento que você aprecia uma pessoa. Só que fica a dica. Não é porque eu tô falando isso que você fala, ah, então pra mim conquistar o fulaninho, eu vou ter, ou a fulaninha, eu vou ter que apreciar essa pessoa. Então deixa eu ficar apreciando pra manifestar essa pessoa. Não, porque isso é manipulação e esse tipo de ação é baseado na falta. Então, mesmo que você aprecie a pessoa e mesmo que a pessoa sinta a tua vibração de apreciação, quando você aprecia uma pessoa para conquistar a pessoa, essa ação é baseada na falta, então a vibração de falta vem junto, ok? Então não adianta querer burlar a lei da atração dessa forma. Mas quando você aprecia uma pessoa a tal ponto de se dizer, eu amo essa pessoa, eu quero estar com essa pessoa me inspira o melhor de mim mesmo, essa pessoa me inspira em o meu alinhamento, mas se não for para essa pessoa comigo, tá tudo bem, eu desejo que essa pessoa seja feliz e não sei o quê. É lá que você burla o livre-arbítrio da pessoa. É lá que você pode manifestar essa pessoa, mesmo se a pessoa já te rejeitou, mesmo se a pessoa já disse pra ela mesmo que ela não quer nada com você. Estão entendendo? É aí que a gente burla o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe, pelo menos na minha realidade ele existe, mas ele pode ser burlado. E o meu Inner Being me mostrou como burlar o livre-arbítrio. Como que a gente burla o livre-arbítrio? Amando a pessoa incondicionalmente. Porque o amor incondicional é mais forte do que o livre-arbítrio. Nada é mais forte do que... Nada é mais forte do que esse amor incondicional. Então o livre-arbítrio também não é. E é assim que a gente acaba se apaixonando. Quantas vezes, gente, isso na minha vida já aconteceu muitas vezes. Durante um período, uma pessoa tava lá apaixonada por mim e eu não queria nada com a pessoa, eu já tinha rejeitado a pessoa mil vezes. E aí, do nada, eu me apaixono pela pessoa. Só que antes eu não entendia, porque eu não prestava atenção no que eu tava recebendo da pessoa. Hoje eu presto atenção, então hoje eu reparei que o que vem e o que desperta o amor no coração das pessoas, a afinidade entre as pessoas, é essa apreciação gratuita. É esse amor incondicional, esse amor que a gente aprecia independente da pessoa estar sendo um anjo ou um demônio. É esse amor dessa apreciação que vem de uma pessoa que vê que você tem defeitos, mas que prefere se concentrar nas suas qualidades e que vê qualidades em você. Estão entendendo? E lógico, sabendo disso, que seja alma gêmea, chama gêmea, ou encontros kármicos, ou sei lá o que, isso tudo cai por terra, porque qualquer pessoa tem o potencial para ser tua alma gêmea. Qualquer pessoa tem o potencial para te fazer, para ter uma conexão profunda de alma contigo. Porque o segredo do viveram felizes para sempre é essa apreciação, é esse amor incondicional. Estão entendendo? É assim que o amor se manifesta. Você quer conquistar uma pessoa, em primeiro lugar, aprecia essa pessoa. Mas aprecia essa pessoa, independente dela ser... sem a malandragem de estar apreciando para conquistar. Não apreciem para conquistar, apreciem porque faz bem apreciar uma pessoa. Não é uma delícia quando você olha alguém e você encontra qualidades nessa pessoa e que você olha para as qualidades dessa pessoa? Não é uma delícia apreciar as coisas? Eu acho uma delícia. Então, quando você olha uma pessoa e que você aprecia essa pessoa simplesmente porque é uma delícia apreciar a pessoa, é uma delícia o sentimento de estar apreciando, você burla o livre-arbítrio da pessoa e a pessoa se apaixona por você. Não tem jeito, gente, é batata. Porque esse sentimento de apreciação, ele é muito mais poderoso do que, sabe, a pessoa te oferecer mundos e fundos. Porque quando a pessoa te oferece mundos e fundos baseado na falta, é como se fosse uma casquinha, é como se fosse só a fachada, com nada, não tem nada dentro, é só a fachada. E logo essa ilusão da fachada cai por terra. Estão entendendo? Então, como os relacionamentos amorosos se manifestam? Se manifestam dessa forma, os melhores. Porque, lembra, lei da atração sempre vai colocar a gente com as pessoas que estão com a vibração predominante equivalente à nossa. Então, se a nossa vibração predominante é a falta, a gente vai cair num relacionamento com uma pessoa que também tá vibrando na falta. Então, o relacionamento vai ser aquela coisa
né, possessiva, doentia, cheia de ciúmes, cheia de controle. Em compensação, se a gente tá bem com a gente mesmo, que a gente vai em busca da nossa melhor versão e que a gente aprecia a vida e aprecia a gente vai encontrar pessoas que também estão nessa mesma vibe, e se der certo, a pessoa também vai estar nessa mesma vibe, e vai ser um relacionamento leve, um relacionamento gostoso, um relacionamento de troca, um relacionamento, sabe, de um tá apoiando o outro, um relacionamento que todo mundo quer ter. Que todo mundo quer ter, que deveria ser a base, por exemplo, de um casamento, mas que a maior parte das pessoas não entendem isso. Então elas entram nos casamentos, elas entram nas relações totalmente desalinhados ou totalmente baseados na falta, acabam caindo em relações baseadas na falta, acabam sofrendo horrores, mas preferem ficar sofrendo horrores ou acreditam que o amor é isso. E aí ficam indo em busca disso. Tô entendendo? Só que o amor não é isso. O amor é esse sentimento de apreciação incondicional. O amor entre casais também tem a apreciação do físico, também tem a vibração sexual, porque o sexo é importante num relacionamento amoroso. Então vem tudo. E no caso do Zezinho, e mesmo no caso do americano, eu sentia vindo tudo. Com o Zezinho, eu sinto que ele me aprecia também fisicamente falando, ele também me acha bonita fisicamente. Eu sinto a vibração de desejo sexual dele, só que a base, o que vem primeiro e antes de qualquer coisa, é a apreciação de mim como ser humano. E querem saber como que eu manifestei o Zezinho? Ok, eu tava naquela vibração toda, porque eu consegui entrar nessa realidade sem contraste. Mas o que eu tava fazendo? Eu estava indo em busca de um amor? Coisa nenhuma, eu tava me cuidando. Eu lembro que durante esses dias, onde eu tava totalmente alinhada, eu me olhava no espelho e eu ficava olhando detalhes, assim, sabe? O meu olho. Nossa, que lindo meu olho. Nossa, eu nunca reparei que ele tinha um castanho tão bonito. Tô entendendo, tipo... Ia lá, me vestia de manhã e eu ficava, né, me olhando assim no espelho de vez em quando, assim, de manhã. Nossa, como você tá bonita hoje, Bárbara. Nossa, que gostoso, que vontade de me cuidar. E aí eu comecei a sentir vontade de cuidar da minha alimentação. Tô entendendo? Eu comecei a me amar ainda mais. E aí foi batata. Como eu estava me amando, a vida me mandou outras pessoas que queriam me amar também. Então, querem manifestar. Qual é o segredo do amor? Em primeiro lugar, se amar. Em primeiro lugar, querer se paparicar, se gostar do jeito que é, se olhar e sentir alegria do que você está olhando, do que você está vendo, sentir orgulho do que você está vendo ali, apreciar o que você está vendo ali. Esse já é a base, mas é também quando você quer manifestar um relacionamento amoroso, você tem de buscar uma pessoa que você aprecie. E que a pessoa te aprecie, porque você pode apreciar uma pessoa, só que se a pessoa que você está apreciando não te aprecia em retorno, você só está apreciando a fachada. Porque se você apreciasse a totalidade, você ia querer receber a coisa em retorno. E se você não recebe em retorno, significa que a tua apreciação está sendo baseada tá sendo baseada na falta. Tô entendendo? São pequenos detalhes que a gente tem de prestar atenção. Todas as pessoas têm o potencial para serem as nossas almas gêmeas. Todas as pessoas têm o potencial, a gente tem o potencial de viver feliz para sempre com qualquer pessoa nesse planeta. Qualquer pessoa, mesmo as pessoas que hoje a gente olha e que talvez fisicamente não nos atraia. Por quê? Porque o que faz as pessoas se atraírem umas às outras, o que traz as pessoas próximas umas às outras, ou é a equivalência das pessoas, as duas pessoas estarem na falta, ou é o sentimento de apreciação, a apreciação incondicional. Só que a apreciação incondicional, ela é 1000 vezes mais poderosa do que a lei da atração baseada na falta. A lei da atração, ela é poderosíssima, mas quando a lei da atração é combinada com esse sentimento de apreciação incondicional, não tem jeito, gente, não tem livre-arbítrio que resista a esse sentimento. Ok? Gente, espero que isso tenha dado insights para vocês. Se vocês já passaram por relacionamentos difíceis, onde parecia que estava tudo dando certo, de repente a coisa desandou.
Sejam sinceros com vocês mesmos. Será que vocês estavam prontos para receber aquilo tudo? Será que vocês tinham clareza de tudo que vocês realmente queriam? Será que vocês realmente sentiam que era a hora para estar recebendo aquilo ali? Porque se fosse a hora, vocês tinham recebido. Ou se era a hora para guardar aquilo, para vocês ficarem com aquilo, a coisa tinha ficado. Então, se não ficou, será que não era vocês que não estavam prontos ainda? Tá tudo bem de não estar pronto. A gente tem a vida inteira para estar pronto. Já pararam para pensar nisso? Enfim, deixo para vocês essa reflexão. Não, a minha dica é, não fiquem tristes se vocês sentirem... Porque às vezes eu também fico triste, assim, eu falo, poxa, a vida tá me oferecendo esse amor todo e eu tô dizendo não. Como pode? Como pode? Não tava pronta, não tô pronta. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou estar pronta. Eu estou pronta para estar pronta. Eu posso não estar pronta, mas eu estou pronta para estar pronta. Porque eu tenho consciência de que eu não estou ainda pronta para receber exatamente o que eu queria. E tá tudo bem. Porque na hora certa eu vou receber e que vai ser o must. Enquanto isso, eu vou em busca dessa minha melhor versão. De manifestar melhores versões de mim mesma. Já é o bastante, já é o suficiente. Eu não preciso de mais. Porque a hora que eu precisar de mais, a vida vai me entregar esse mais. E aí eu vou receber de braços abertos e tomar o que a vida vai estar me dando com as duas mãos e guardar isso comigo. E lógico, só vou ficar junto com essa pessoa, a gente só fica junto com essa pessoa se os dois expandem ao mesmo tempo. Porque se um expande e o outro estagna na expansão, a relação se quebra. E é por isso que os relacionamentos não duram. Ok? Mas podem durar. E a gente pode ser feliz para sempre. O segredo do ser feliz para sempre é isso, é apreciar. A apreciação. Essa é a base do amor. A apreciação incondicional. Independente do que a pessoa está fazendo, independente da pessoa ter defeitos, você aprecia ela do mesmo jeito. Essa é a base de tudo, ok? Bom, minha gente, eu deixo para vocês um beijo grande. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!